Bom, seguimos com Cantares 3. Vocês lembram que no último capítulo ela perguntou, ela disse: onde você está, né? Volta logo, amado meu, né? Ele tinha se ausentado, né? Aí ela começa Cantares 3 falando: a noite toda procurei em meu leito aquele a quem o meu coração ama, mas não o encontrei. Aí agora ela disse: vou levantar-me agora e percorrer a cidade. Irei por suas ruas e praças. Buscarei aquele a quem o meu coração ama. E ela disse: eu procurei, mas não o encontrei. Lembra o que ele disse? Levanta, minha bela, venha comigo. Quando o Senhor fala, é melhor a gente obedecer. Porque às vezes ele tem que tirar a percepção da presença dele. Ele não deixou ela, lembra? Ele estava atrás do muro deles, espreitando pelas grades. Mas ela teve a impressão de que estava sozinha. Na jornada com Jesus, nós vamos ter momentos em que nós vamos nos sentir sozinhos. Faz parte do processo. Mas ele tinha dito para ela: levanta, minha amada. E ela se recusou. Porque ela havia tido uma experiência ruim no capítulo anterior, né? No começo da jornada dela. Ela falou: eu cuidei da vinha dos meus irmãos, da minha eu descuidei. Quer saber? Eu gostei desse lugar de intimidade com o Senhor, de descanso, de refrigério. Mas como é um processo e o Senhor não quer que a gente fique na mesma estação, do mesmo jeito, Ele vai nos chamar para novos desafios. E ela se recusou a ir, ou ela demorou a responder. Então ela foi procurar o Senhor e não encontrou Ele. Então esses são os momentos que nós procuramos o Senhor. E nós sentimos que Ele está tão distante, que os céus estão de bronze, que as nossas orações não são atendidas. Não significa que o Senhor nos deixou, significa que Ele está só à espreita, vendo a nossa reação. E ela disse para ele: eu vou me levantar agora. Agora ela vai levantar, né? Porque ela não se recusou no capítulo anterior a se levantar. Agora ela disse: agora eu vou levantar, né? Já que esse é o preço, perder a sua presença, porque eu não estou a fim de obedecer. Então eu vou me levantar, ela disse. Eu vou percorrer a cidade, as suas ruas. Mas ela disse que percorreu, procurou e não encontrou. E no versículo 3, ela diz: as sentinelas me encontraram quando faziam as suas rondas na cidade. E ela perguntou para eles: vocês viram aquele que o meu coração ama? Perguntei para os guardas. Mal havia passado por eles quando encontrei aquele a quem o meu coração ama. Os guardas, os sentinelas, significam aqueles que devem nos proteger, aqueles que ficam ligados, né, observando as coisas. Antigamente, nas cidades antigas, sempre havia uma torre e um sentinela observando se o inimigo estava se aproximando. Então eles também significam os líderes, as pessoas que nos orientam, que nos pastoreiam. E ela disse que perguntou para eles e nem deu tempo deles responderem, né? E ela já encontrou o seu amado. Ela: eu encontrei aquele a quem a minha alma ama. No versículo, ainda nesse mesmo versículo 3, no versículo 4, perdão, ela disse: mal havia passado por elas quando encontrei aquele a quem o meu coração ama. Daí ela foi mais inteligente, porque daí ela disse: eu o segurei e eu não o deixei ir, até que o trouxe para a casa da minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. E aí ela vai dizer para as mulheres de Jerusalém: eu as faço jurar pelas gazelas e pelas corças do campo, que não despertem e não incomodem o amor, enquanto ele não o quiser. Ela estava dizendo: agora eu vou segurar com tudo que eu posso. Vou levar no lugar de maior intimidade, que é o quarto da minha mãe, daquela que me deu a luz. Essa mãe também significa a igreja. A igreja tem um significado de que ela é que resgata os perdidos, né? Que alcança os perdidos através, né, do corpo, que é a igreja. Então ela foi resgatada e levou ele para o quarto da sua mãe, para o lugar de intimidade. Ou seja, ela agora passa a viver uma vida sem reservas, né? Está diminuindo as reservas dela. Porque às vezes a gente segue Jesus, mas a gente não deixa ele entrar em algumas áreas da nossa vida. Porque a gente acha que não é necessário.
Ele quer tudo, né? A verdade é que o Senhor nos ama com um amor tão flamejante, com um amor tão intenso, que Ele não vai desistir até que Ele tenha tudo. Você vai precisar abrir todas as portas da sua vida, deixar Ele entrar em todos os cômodos e mostrar para Ele tudo que está oculto, escondido. Não há segredos entre nós e o Senhor. Então ela diz novamente para as filhas de Jerusalém que não despertam amor. Ela sabe que está num processo, numa estação, até que Ele queira. Respeitem o tempo que Ele pré-estabeleceu. E aí as filhas de Jerusalém fazem um coro. E elas dizem: o que vem subindo do deserto como uma coluna de fumaça, perfumado com mirra e incenso, com extrato de todas as especiarias dos mercadores? Aí elas dizem: vejam, é a liteira do rei Salomão, escoltado por 60 guerreiros, os mais nobres de Israel. Todos eles trazem espada, todos são experientes na guerra, cada um com a sua espada preparado para enfrentar os pavores da noite. As filhas de Jerusalém percebem que ele está subindo do deserto. Da onde ele está subindo? Do deserto. O Senhor sabe viver no deserto. Ele responde bem no deserto. E quando ele volta do deserto, ele volta como um guerreiro. Ele volta como alguém que batalhou as suas batalhas e que venceu. Então as filhas de Jerusalém fazem essa canção para ele, que ele está perfumado com a especiaria da mirra, que é a morte. Elas estão falando da crucificação. Elas estão falando da entrega de Jesus no Getsêmani, da dor, da renúncia que Jesus teve que fazer para poder ter o direito legal pela sua noiva, pela igreja. Então ela diz que ele vem escoltado por guerreiros valentes. Esse é o nosso Deus. É um Senhor. Davi se refere ao Deus de Israel como o Deus das batalhas. Ele é o cavaleiro da guerra. Ele não teme nada. Ele enfrenta todas as batalhas. E eles, cada um com a sua espada, preparado para enfrentar os pavores da noite. O exército que acompanhou Jesus ao deserto, ou aqueles que acompanham o Senhor nessa jornada, precisam aprender que têm que enfrentar os pavores da noite e que não dá para fugir. São os momentos mais sombrios e mais difíceis da vida do ser humano, que todos nós, quando decidimos seguir Jesus, vamos enfrentar. E eu não posso esconder isso de vocês. Então aquele slogan que diz: venha para Jesus e todos os seus problemas vão ser resolvidos, pare de sofrer, é mentiroso, não é verdadeiro. Porque uma noiva de verdade vai ter que enfrentar os pavores noturnos, e vai ter que fazer guerra, e vai ter que empunhar a lança, e vai ter que saber manusear as armas. É uma noiva ninja, vai fazer guerra contra os seus inimigos, e ela vai vencer junto com o seu amado. E elas seguem falando, né, do rei Salomão, né, que o rei Salomão, no versículo 9, fez para si uma liteira. Ele a fez com madeira do Líbano. Suas traves ele fez de prata, seu teto de ouro, seu banco de estufado de púrpura e seu interior cuidadosamente preparado pelas mulheres de Jerusalém. Tudo isso tem um significado. A liteira de Salomão era como se fosse uma carruagem onde Salomão era transportado. Então, tudo isso tem um significado. Madeira do Líbano, a força da madeira do Líbano e o custo dessa madeira, o valor que ela tem. As traves, fala da proteção que há nela. A prata também fala da pureza, o teto de ouro, o ouro fala de santidade. O estofamento é feito de púrpura, dos mais nobres tecidos que haviam na época, e eles simbolizam de como nossa vida, da onde nossa vida é escorada na santidade, na verdade. Então as mulheres de Jerusalém, elas fazem essa canção demonstrando o que Jesus significa, o que Salomão significava e o que Jesus construiu para que ele pudesse estar nesse lugar. E aí então
seguindo a canção, as mulheres de Jerusalém saem pelas ruas e no versículo 11 diz: mulheres de Sião, saiam, venham ver o rei Salomão. Provavelmente aqui é a noiva que está falando. Ele está usando a coroa que sua mãe lhe concebeu no dia do seu casamento, no dia em que o seu coração se alegrou. Ela está profeticamente falando do casamento do Cordeiro, que é onde vai ser consumado todo o plano de redenção de Jesus, de entrega, de morte, de vida, que ele espera da sua noiva. O dia que Jesus mais aguarda é o casamento, é a boda do Cordeiro, é quando ele vai casar e poder viver eternamente com a sua amada. Então ela está falando da coroa que estava na sua cabeça, né? Que ele foi coroado pela sua mãe, e do seu casamento. Foi o dia que o coração dele mais se alegrou. Que amor é esse, né? Que Jesus tem pela sua noiva. Vai ser o dia mais feliz da vida dele, o dia que ele puder viver eternamente conosco. Quando passa todo esse processo, em Cantares 3, que ele fala para ela que ela tinha que levantar, ela se deu conta de que ela podia perder a percepção da presença dele, então ela decide, encontra os sentinelas, encontra o amado, todo esse processo, e as filhas de Jerusalém enaltecem o Senhor, e ela também fala sobre, né, profeticamente o que vai acontecer com ele. O amado daí responde ela: